E aí, meu canga, tudo bem com você? Nath Bueno aqui, e nesse vídeo nós vamos estudar juntos as funções essenciais da Justiça. Elas estão listadas lá na Constituição Federal, do artigo 127 a 135, e elas são instituições que possuem como objetivo possibilitar o direito de acesso à justiça, garantindo que os direitos sejam garantidos por toda a sociedade. Ali na Constituição nós temos 4 funções listadas. Você sabe quais são? Antes de começarmos propriamente a aula, eu quero te agradecer aí desde já pelo joinha, por se inscrever no canal, por deixar o seu comentário aqui. Eles me deixam muito felizes e aquecem o meu coração. Muito obrigada. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, todos os links dos meus grupos grátis, das minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Então, bora lá! Quem são os responsáveis por essas 4 funções essenciais à justiça? Coloquei aqui para vocês o meu resumo, tá? Se você é meu aluno, ele já está lá na sua área de membros. E eu coloquei aqui esse mnemônico, que é o DAMA, né? As 4 funções essenciais da justiça. Nós temos a Defensoria Pública, a Advocacia Privada, o Ministério Público e a Advocacia Pública. Beleza? É muito importante que você saiba que essas 4 funções, galera, essas 4 instituições não fazem parte do Poder Judiciário, tá? Mas elas são cruciais para a resolução de conflitos e desenvolvimento da justiça. Então, a Defensoria Pública, a Advocacia Privada, o Ministério Público e a Advocacia Pública, elas não fazem parte, não integram o Poder Judiciário. Se a gente pudesse fazer aí um adendo, né, sobre o Poder Judiciário, é importante que vocês lembrem que o Poder Judiciário, ele é caracterizado por quem? Pela característica da inércia. Ele deve ser provocado para atuar, né? O juiz, ele não fica caçando processo a Deus dará, né? Imagina, ele tem que ser provocado para atuar. Então é aí que entram essas funções essenciais da justiça. O Ministério Público aí garantindo, né, os interesses coletivos, a Advocacia Pública representando entes federativos, o Estado, a Advocacia Privada defendendo os interesses das pessoas físicas e jurídicas, né, de forma, né, como clientes, e a Defensoria Pública aqui garantindo os direitos das pessoas que não possuem recursos para contratar ali a advocacia privada, tá bom? Então, é como se o Poder Judiciário estivesse esperando ser provocado para atuar. Olha só, eu fiz aqui para vocês esse esqueminha para que vocês pudessem enxergar muito bem isso que eu falei com vocês, ó. O Poder Judiciário, ele tá ali como um grande coração desse sistema jurisdicional de resolução de conflitos, esperando, né, a provocação, que será por meio da Defensoria Pública, da Advocacia Privada, Ministério Público, a Advocacia Pública. Beleza? Então, o Poder Judiciário tá ali na sua inércia, esperando a provocação para que ele possa atuar nesse sistema, que é um sistema de resolução de conflitos mesmo, né? Ninguém entra com um processo à toa só porque tá, né, no tédio. Então, vamos lá começar por aquela função essencial à justiça que, de longe, gente, é a mais cobrada em concursos públicos, tanto que vocês vão ver que o número de slides do Ministério Público é maior, e por isso eu decidi colocar ele à frente aqui, porque eu sei que com o tempo, né, vocês vão cansando com a aula, então eu coloquei Ministério Público, porque de longe é o que mais cai, tá bom? O MP, ele atua como guardião dos interesses da sociedade, podendo provocar o judiciário ou atuar como fiscal da lei. Então, além de provocar o judiciário, ele atua também como fiscal da lei, né? Na fiscal da atuação. A gente sabe que o Ministério Público atua como fiscal tanto da lei como ali da atuação da polícia também. Eu trouxe para vocês aqui o artigo 127 da Constituição, porque ele traz ali as competências do Ministério Público. Fala pra gente o que é o Ministério Público, né? É uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Nath, o que é um direito individual, um interesse, né, individual indisponível aí?
Quando eu tô me formando em Direito agora, né? Tô no último ano do Direito e sou graduada em Educação Física, né? Esqueci de falar no começo do vídeo, atualmente sou policial civil no estado de Minas Gerais. E no começo, né, como eu não vim do Direito, eu ficava muito, quando eu lia a Constituição, eu ficava com dúvida, por isso que eu coloquei assim, disponíveis em vermelho, principalmente para você que não veio da área do Direito e quer estudar para as carreiras policiais. Pessoal, um interesse, um direito individual indisponível é aquele que você não pode abrir mão, tá? Não tem como você deixar de lado e falar, eu não quero esse direito aqui não, tá? Passa pra frente, passa pro próximo. Não, são direitos indisponíveis, você não pode dispor dele. Ele é seu, ninguém te tira, beleza? É importante que vocês guardem, porque cai muito em questão o parágrafo 1º. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Coloquei aqui para vocês um mnemônico. Como guardar esse mnemônico da melhor forma possível, né? O aqui, vocês vão guardar como se fosse o barulho do trem. Como que o trem faz? Piuí! Gente, é infantil? É, mas nunca mais você esquece, tá? Então, o P aqui é de princípio. Tá muito... O P, aqui nesse caso, é de princípios, tá? Então, vocês vão fazer como se fosse um trem mesmo, ó. Pi-ui. Piuí. Então, princípios, indivisibilidade, unidade e independência funcional, tá bom? Então, não tem como errar esses princípios. E o que diz cada um desses princípios do Ministério Público? Vamos lá. A unidade significa que os membros do Ministério Público integram um só órgão sob a direção de um só chefe. Então, por mais que existam aí, né, os vários ministérios públicos, eles são um só, eles são uno. Tá bom? A indivisibilidade significa que esses membros podem ser substituídos uns pelos outros, não arbitrariamente, porém, mas segundo a forma estabelecida na lei. Por exemplo, para mim, no meu dia a dia é muito comum, porque às vezes eu vejo que um promotor atuou o tempo inteiro durante, né, o inquérito, durante o processo ali, né, ali no criminal, que é onde eu atuo mais, e na hora do júri popular é outro promotor que vai lá defender, né, o interesse do Ministério Público. Então, o que acontece? É indivisível, tá? Eles podem ser substituídos. A independência funcional significa que os membros do MP possuem livre convencimento, inexistindo vinculação a pronunciamentos processuais anteriores de outros membros. Então, cada um deles tem o seu livre convencimento, tá? Eles não ficam vinculados uns aos outros, aí eles possuem independência funcional. A nossa Constituição traz ainda 2 outros princípios, que é o princípio do promotor natural, assim como existe o princípio do juiz natural, né? Aqui o princípio do promotor natural, e a autonomia funcional e administrativa, tá? Do próprio Ministério Público, ele é autônomo, inclusive financeiramente, porque é ele quem vai fazer ali todo o trâmite financeiro, beleza? Aqui, gente, ó, o Ministério Público, eu preciso lembrar vocês que ele é dividido em 2 tipos aqui. O Ministério Público da União, que tem o MPU, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e o MPU aqui, né, o Ministério Público da União, tem como chefe o Procurador-Geral da República, que é o PGR, beleza? Então, o Ministério Público da União tem como chefe o PGR, Procurador-Geral da República. Nós também temos o Ministério Público de cada estado, por exemplo, aqui, Ministério Público de Minas Gerais. Quem é o chefe é o Procurador-Geral de Justiça. Então, cada estado vai ter aí o seu Procurador-Geral de Justiça, beleza? Guarda dá um print nisso aqui, porque é muito importante vocês entenderem essa divisão, tá? O Ministério Público, gente, ele possui algumas garantias, né? Quais são? São 3, tá? É a IVE, a IVE. A vitaliciedade, que é após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado, e essa vitaliciedade dos membros do Ministério Público é adquirida após 2 anos. Então, pessoal, eles não são estáveis como nós, eles são vitalícios, tá? Eu tô falando como nós porque eu sei que você tá assistindo esse vídeo porque quer ser aprovado em concurso público. Então, eles não terão a estabilidade assim como
nós das carreiras policiais almejamos. Eles são vitalícios e essa vitaliciedade é adquirida após 2 anos. Isso é muito importante porque a gente fica com aquilo de estágio probatório de 3 anos na cabeça, né, pessoal? Então, eu coloquei até o adquirido após 2 anos aqui em negrito para que você não confunda, tá bom? Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Quer dizer o quê? Esse membro do Ministério Público, ele não vai ser movido, tá? Ele não vai ser movido ali. E se ele escolheu ali, ele vai ficar ali. Salvo por motivo de interesse público, tem todo esse trâmite aqui, tá bom? Mas é inamovibilidade, tá? Ele não é movido. E o último das garantias dos membros do MP é a irredutibilidade de subsídio. Que delícia, né? Muito bom. Imagina? Gente, é uma carreira, assim, surreal, né? É uma das melhores carreiras hoje em dia para se estudar MP. Então, tá, essas 3 garantias também caem em prova, você deve conhecer cada uma delas. As vedações também já vêm em questão de prova, principalmente da FGV, que traz questões com textos, tá? Com estudos de caso. Então, eu vi vedações com estudos de caso, tipo, contava uma historinha do Zé das Couves e falando sobre vedação do Ministério Público. Vou trabalhar com vocês, vamos lá. Se vocês prestarem atenção, ó, para não esquecer, são 2 palavras, 2 verbos, receber, tá bom? Aqui, ó, a gente tem o exercer 3 vezes e o participar. Então, é 2 receber, 3 exercer e o participar, tá? Para vocês guardarem da melhor forma possível aí. Quais são as vedações? Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. Não pode, tá bom? Exercer a advocacia. Então, um membro do Ministério Público não pode atuar como advogado depois que acaba o expediente do MP, beleza? Participar da sociedade comercial na forma da lei. Não pode. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Então, ele não pode ter outra função pública, tá? Ele pode atuar como professor. O promotor ele pode atuar como professor, mas outra função pública, não. Exercer atividade política partidária, vedado, não pode. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Beleza? Vou ler junto com vocês aqui as funções institucionais do Ministério Público, porque cai em prova, tá bom? Como eu disse para vocês, vocês vão ver que o maior tempo a gente vai passar aqui vendo sobre o MP, porque ele é a função mais cobrada pelas bancas, tá? E quais são as funções institucionais do MP aqui? Promover privativamente, gente, quer dizer que é dele, tá bom? Privativamente. A ação penal pública, então quem faz a ação penal pública? O Ministério Público. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos direitos assegurados na Constituição. Promover o inquérito civil e a ação civil pública, aqui novamente. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fim de intervenção da União e dos Estados. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Eu vi uma questão da CESP, na hora que eu estava montando esse material, eu faço questões para ver o que a banca está cobrando, né? E aí eu vi uma questão da CESP perguntando se era a Defensoria Pública quem defendia esses interesses das populações indígenas por conta que eles são necessitados. E não é, tá, gente? É o MP, beleza? Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, exercer o controle externo da atividade policial, já falei isso com vocês, tá? Requisitar, tanto que o MP participa, né, das audiências de custódia, tá bom? Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. Isso aqui é muito legal. No dia a dia, isso aqui acontece muito, porque a gente fala, o MP manda cotas, né? Manda o ofício com as cotas lá, falando, olha, solicito, né, requisito que sejam feitas isso, ouça essa testemunha citada em tal página, localize fulano de tal mencionado no REDS, né? Aqui em Minas chama REDS, o boletim de ocorrência. Então, requisita diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. O MP também manda lá, né, requisitando, instaure ao delegado de polícia para instaurar inquérito visando a apuração dos fatos narrados, blá, 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 blá.
tá bom? Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Guardem isso. É vedado ao MP a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas, porque nós vamos ver daqui a pouquinho que nós temos uma função essencial à justiça que faz isso, beleza? Muito importante, porque é uma novidade, não tão novidade assim, então eu vi muitas questões sobre isso. O Conselho Nacional do Ministério Público, gente, o CNMP, não é uma função essencial à justiça, tá? Ele não é, ele faz parte do Ministério Público, ele é um Conselho Nacional do Ministério Público, mas ele não é uma função. A função essencial à justiça são 4. Cuidado aí na sua prova, tá? Ele é composto, esse conselho, por 14 membros, tá? Com mandato de 2 anos, permitida uma recondução, beleza? Esses caras do Conselho Nacional, esses conselheiros, eles são nomeados pelo presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, o Senado Federal, pela sua aprova pela maioria absoluta e depois é nomeado pelo presidente da República esses 14 conselheiros, tá bom? Não esqueçam, mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Agora a gente vai falar aqui da advocacia pública, que lembra ali que eu falei com vocês, eu vou até voltar aqui, é vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Por quê? Porque quem faz isso, galera, é a advocacia pública, tá bom? A advocacia pública representa os direitos, os interesses do Estado em juízo. Então, se houver um processo na justiça envolvendo a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, ou até mesmo as autarquias e as fundações públicas, esses entes serão representados por profissionais da advocacia pública, que são os membros da Advocacia Geral da União ou as procuradorias dos estados e municípios, tá bom? Esses profissionais que lá trabalham, eles são responsáveis tanto pela defesa judicial quanto pela consultoria jurídica desses órgãos que eu citei para vocês. Eu trouxe inclusive aqui o artigo 131 que fala, né, sobre isso, do jeitinho que eu falei com vocês ali em cima. A Advocacia Geral da União é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então, supondo ali que o prefeito aqui do condado de Santa Rita, né, esteja com uma dúvida sobre um contrato, sobre uma licitação que ele vai fazer, sobre algo, ele vai ali pedir esse assessoramento para a procuradoria, tá bom? Então ele vai pedir essa consultoria ali, se ele tiver alguma dúvida, tá? Parágrafo único, aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade. Ah, agora mudou, viu? Lá eles eram o quê? Vitalícios, aqui eles são estáveis, assim como nas carreiras policiais, tá? Após quanto tempo? Estabilidade, 3 anos de efetivo exercício mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios após relatório circunstanciado das corregedorias. Meros mortais, assim como nós policiais. Brincadeira, não são não, tá, gente? Mas se assemelha mais, né, do que os membros do Ministério Público. Né, gente? São 2 mundos totalmente diferentes. A advocacia privada é você, né, que fez direito por 5 anos e passou no AB e começou a advogar e depois pensou, não quero isso pra mim. Não é isso que eu quero pra mim, tá? Advogados atuam como profissionais liberais, defendendo os interesses privados, então são interesses privados dos seus clientes perante o Poder Judiciário, seja para provocar uma ação ou para a defesa desses clientes, tá? Os advogados, eles são acionados para representar clientes que podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Olha o que diz a Constituição sobre a advocacia privada, é só isso aqui, é só esse artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Esses dias eu fui na aula, tô no 9º período, né, gente? A gente teve uma discussão brava lá com o professor por conta do caso da Deolane, né? Que ele falou que a OAB não foi presente e tal. Gente, só que é atos e manifestações no exercício da profissão, né? O problema da Deolane não tem nada a ver com a profissão dela de advogada, é de influenciadora
por conta dos joguinhos, né? Então, assim, é muito legal a gente ver na prática o que a Constituição traz ali, né? O professor estava falando, teve uma discussão acirrada, meu delegado até falou que eu vou ser reprovada, porque ela não estava ali, a Polícia Civil do Pernambuco, né, não foi atuar ali por conta do exercício da profissão dela como advogada, mas como influenciadora. Esse povo que fica arrumando muitos empregos, tipo eu, né, fazer o quê? É difícil, mas vida que segue. Defensoria Pública, estamos indo para a reta final já. No artigo 134, a gente tem aqui o conceito de defensoria pública, tá? Ela é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Viu que todos os artigos trazem isso? Essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, tá, gente? O que acontece aqui? É muito comum para mim, lá na hora que chega, né, um conduzido pela Polícia Militar, não ter advogado. Então, na hora do flagrante ali, a Defensoria Pública, ela é informada, né, daquele caso, do que aconteceu, ela recebe lá a cópia do flagrante, porque a grande maioria das pessoas que aportam como autores não tem condições mesmo de pagar por um advogado, né, ali na advocacia privada. Então, a Defensoria Pública, ela atua aqui, tá, de forma integral e gratuita aos necessitados, e não só ali na hora no fórum mesmo, né, na ação ali judicial e extrajudicial, mas também dando orientação jurídica. Acontece muito de pessoas procurarem a delegacia querendo orientação jurídica e de casos, né, que são do direito civil ali, a gente encaminha elas para a Defensoria Pública, porque elas serão melhor atendidas ali, as pessoas são especificamente para isso, tá? A Defensoria Pública já apareceu em prova, fiz essa questão agora mesmo, como advocacia social. Por quê? Porque aqueles que não possuem meios de pagar por um advogado privado procuram a Defensoria Pública para terem a defesa de seus direitos na justiça. Beleza? São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Why not? Igual? Sim, é igual aqui, é o trem de novo, é o Piuí, beleza? Então, não esqueça o Piuí aqui, os princípios, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Como eu já falei dos princípios lá em cima, não vou repetir porque são os mesmos, beleza? Agora nós vamos fazer questões para ver como isso é cobrado em prova. Tranquilo, tá? Por que eu trouxe aqui questões de certo ou errado, para ver se você entendeu mesmo alguns conceitos, tá bom? Por isso que eu trouxe questões de certo ou errado, que são importantes. Vamos lá. Em 2023, a Quadrix cobrou o seguinte: são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. E aí, tá certo ou tá errado? Tá certo, é o trem do Piuí que passou por aqui, beleza? Não tem como errar, pelo amor de Deus. E caiu isso mesmo. E eu vou te falar uma coisa. Essa questão da Quadrix é pro cargo de advogado. Não fica achando que é um cargo de ensino fundamental, não, porque é para advogado. É isso mesmo, tá? Certíssima essa questão. 2023, a Quadrix também cobrou, a respeito do Poder Judiciário e das funções essenciais de justiça, julgue. O Ministério Público é a instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E aí, tá certo ou tá errado? Tá correto. Gente, letra de lei. Ele trouxe o artigo literal aqui. Muita atenção aí no indisponíveis, beleza? São os interesses sociais individuais indisponíveis, beleza? Tá correta essa questão. A última questão que vamos fazer juntos aqui da CESP, a temida, de acordo com as disposições constitucionais acerca do Conselho Nacional do Ministério Público, peguei essa questão de propósito, tá bom? Não vou mentir não, porque eu falei com vocês tomarem cuidado com o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Por isso que eu peguei essa questão. O CNMP compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo um desses membros indicados pela Câmara dos Deputados, ficando dispensada para este a aprovação pelo Senado. E aí, tá certo ou tá errado?
Isso aí, meus nobres, muito obrigada, fiquei muito feliz e orgulhosa. Está errado. Gente, em momento nenhum eu não falei nesse vídeo, que já tá com 24 minutos, eu não falei em nenhum momento a palavra Câmara dos Deputados aqui. Beleza, então tava certo até ali. Mas CESP é assim, né? Ela gosta de encher a linguiça para te fazer errar. Então, essa questão aqui tá errada. Beleza? Eu espero muito que você tenha entendido as funções essenciais da justiça. Elas são muito importantes para esse sistema jurisdicional, né? De resolução de conflitos. Cai muito em prova, né? Até porque eu tô falando aqui para as carreiras policiais, porque eu sei que a maior parte dos meus alunos são de carreiras policiais. Então, nós lidamos diariamente na nossa função policial, né, da carreira policial, com as funções ali essenciais da justiça. Se você parar e pensar um pouquinho no seu dia a dia, na rotina de um policial, ele vai fazer um relatório que será lido pelo Ministério Público, né? Eu faço relatórios que são lidos pelos promotores, eu recebo ali advogados, né, de advocacia privada que vão lá na defesa dos seus clientes no momento do flagrante delito. A gente comunica a Defensoria Pública quando aquele autor, né, que veio conduzido pela Polícia Militar, ele não tem dinheiro para contratar um advogado privado. E ali também, muitos casos podem acontecer da prefeitura, do estado mesmo, estarem envolvidos, e aí entra ali a advocacia pública, tá bom? Que Deus abençoe os seus estudos, Deus abençoe os sonhos do seu coração. Todos os links dos meus materiais estão aqui na descrição do vídeo. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, clica aí, bora participar dos nossos grupos. Que Deus te abençoe. Um beijo, até o próximo vídeo. Nós estamos juntos. Até a próxima. Tchau, tchau.